Boa tarde. Chegou o nosso dia do evento Movimento pela Integridade. Anualmente, nós fazemos esse encontro que reforça o compromisso da Unimed Vitória com a ética e a transparência. O Movimento pela Integridade nasceu em 2018, do desejo de reforçar essa cultura não somente dentro da nossa cooperativa, mas também fora dela. A integridade, na verdade, vai além de estar em conformidade com as leis e normas internas e externas. Tem a ver com moral, respeito, honestidade e é ter coerência entre as suas palavras e ações. Nossa live hoje vai contar com a participação do especialista Sidenberg Rodrigues, que é mestre em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, MBA em Gestão pela FGV Rio de Janeiro, palestrante e professor em MBA de Ética e Integridade e Sustentabilidade na MSCAM, FDV e UVV. O tema que ele vai nos trazer nesta tarde é Integridade e Sustentabilidade. Durante a palestra do Sidenberg, divulgaremos um QR Code na tela, que ficará disponível para quem quiser contribuir com alguma doação para a FEC, que é a Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer. Para fazer a abertura do evento, eu convido agora o diretor-presidente da Unimed Vitória, Dr. Fernando Ronchi, que está sempre conosco nesse momento tão importante para a cooperativa. Boa tarde, Dr. Fernando Ronchi. Boa tarde, Dani. Boa tarde a todos e todas. Estamos na 4ª edição do Movimento pela Integridade. Isso tem muito significado para nós. Desde 2018, temos trabalhado intensamente para construir um ambiente cada vez mais íntegro para todos que se relacionam de alguma forma com a Unimed Vitória. E isso inclui, além dos cooperados e colaboradores, nossos parceiros comerciais, fornecedores e principalmente nossos clientes. Temos orgulho de ser uma cooperativa que tem a ética e a transparência como propósitos essenciais em cada serviço e iniciativa que realizamos. Neste ano, o tema principal do nosso movimento será o ESG, Environmental, Social and Governance, que corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. A escolha deste tema está alinhada ao nosso propósito de fazer a diferença para a sociedade e para as próximas gerações. E isso está presente em nosso planejamento estratégico. O Instituto Unimed Vitória nasceu em setembro de 2012 por uma iniciativa de médicos cooperados, visando contribuir para o bem-estar e o desenvolvimento das comunidades, além de fomentar e apoiar projetos e iniciativas sociais nas áreas de cultura, desenvolvimento comunitário, educação, esporte e meio ambiente. O Instituto Unimed Vitória tem suas ações alinhadas ao 7º princípio do cooperativismo, compromisso com a comunidade. Que seja um encontro inspirador e proveitoso para todos nós. Uma ótima live a todos. Muito obrigado. O Instituto Unimed Vitória quer comemorar 2022 com nota máxima. Afinal, são 10 anos de dedicação para formar camisas 10, incentivar apresentações que recebem nota 10 do público e fortalecer a nota 10 também nas escolas. E sabe o que garante tudo isso? Nossa união pelo cuidado. A gente cuida do Esporte do Bem, que cuida de Gustavos. Cuida do Coral Unimed Vitória, que cuida de Marias. Também cuidamos do De Olho no Futuro, que cuida de Julianas, Pedros e todos ajudam a transformar o seu futuro e o da sociedade. Quer coisa melhor? Só se a gente puder contar com você também. Instituto Unimed Vitória. 10 anos unidos pelo cuidado. Durante a apresentação, aparecerá na tela 2 QR Codes para fazer doações à FEC. Caso você opte pela doação via PicPay, será necessário abrir o aplicativo do PicPay, escolher o pagamento via QR Code. Ao final, teremos um momento para responder as perguntas. Passo a palavra agora para o nosso convidado, Sidenberg Rodrigues. Boa tarde, Sidenberg. Seja bem-vindo ao nosso Movimento pela Integridade. Boa tarde, Dani. Está saindo meu áudio? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
né? A gente já tem uma relação com a Unimed aí de eventos anteriores, e sempre trazendo temas muito importantes, né? Como esses integridade, sustentabilidade, todas essas coisas inerentes à gestão. Esses temas que a Unimed traz, principalmente em tempo reflexivo, como final de ano, é muito importante. E eu gostaria de dizer que toda iniciativa empresarial que almeja sucesso precisa da adesão da alta administração. Então, eu queria começar falando do presidente da Unimed, né, o diretor-presidente, que trabalhou comigo muitos anos. Eu acho que é uma pessoa extremamente engajada nessas causas todas que a gente vai falar. Sobretudo, é um profissional muito competente, tanto na área de medicina quanto na área da gestão, e, acima de tudo, um profissional muito humano. Em termos de integridade e ética, eu vi poucos como ele na minha carreira. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui também por isso, que eu acho que é muito importante a alta administração liderar pelo exemplo. E ele, para mim, é um exemplo de integridade. E isso é muito importante. A integridade, como a gente vai ver. Começa por esse slide da capa. Gostaria que vocês prestassem atenção no caule dessa árvore da sustentabilidade, porque o nome da nossa palestra aqui hoje é sustentabilidade e integridade. No caule da sustentabilidade tem a palavra reputação, sustentando todo esse conjunto de conceitos, conjunto de galhos, né, e raízes que vão sustentar tudo que a gente almejar em termos de gestão. Então, a reputação ela está intrinsecamente ligada com sustentabilidade e umbilicalmente ligada com a integridade. Então, assim, não tem como separar. Podem ver também que a palavra governança aparece dentro da sustentabilidade. E no universo, né, dessa integridade em si, que envolve compliance, ética, leis anticorrupção, normas, que não vai ser o caso na nossa abordagem aqui, porque ela não é técnica, né? Aparece a palavra integridade, que vai muito além, como a Dani colocou aqui, do conceito de cumprir a lei, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa importante que aconteceu aqui no térreo da Unimed agora comigo quando eu cheguei. A recepcionista falou assim, não precisa fazer o cadastro de novo, não, que eu conheço o senhor veio aqui ontem, não veio? Então, o senhor pode passar. E ela levantou e abriu a porta para mim. Você ser reconhecido por uma pessoa que está nas pontas do processo é uma parte muito importante do atendimento ao cliente. Sendo a Unimed uma prestadora de serviço, né, e, sobretudo, uma cuidadora, porque é uma empresa que tem que ter a palavra acolhimento e a ternura no seu DNA, porque ela lida com pessoas, ela lida com pacientes, ela lida com idosos, ela lida com toda forma de cliente. Esse conceito do Customer Relationship Management, que começa exatamente nas pontas das empresas, onde estão as pessoas quase invisíveis aos olhos da gestão, é importante para causar impressão, porque a integridade também, ela passa pela administração da percepção. Um líder que se faz perceber, que usa coação, que usa assédio, que não tem tato no trato. Então, como é que ele vai administrar a percepção da equipe para percebê-lo como ele é? Na atitude. Então, a integridade ela tem muito, muito a ver com o comportamento. Nós vamos falar muito disso aqui. E tanto sustentabilidade, quanto integridade, quanto reputação, quanto governança, elas estão muito ligadas, né? Extremamente interligadas. E é importante a gente perceber que nesse slide também tem umas célulazinhas, né? Como eu vim aqui na Unimed, eu usei um slide com células, porque tem a ver com o tecido, com o corpo, até com um pouco do DNA, essas fileiras mais escuras do canto. Por quê? Tudo isso tem que circular nas vias circulatórias da organização para oxigenar o cérebro administrativo. Não tem outro caminho que não o ser humano para fazer isso, é o que a gente vai falar aqui. E bem branquinho, apagadinho na base da árvore, tem a palavra espiritualidade, que não é religião, a gente vai ver aqui na frente, que tem tudo a ver com a questão da moral que a Dani colocou. O amadurecimento contínuo do senso moral é a base da integridade. Então, em todos os aspectos, embora tenha ética, compliance, todas essas questões de governança que eu falei, a base disso é como o sujeito se relaciona consigo, com o outro e com o meio para criar uma ambiência, uma psicosfera saudável para florescer o negócio. Sem isso, não tem chance de acontecer. Então, a gente começa falando por que precisa falar de integridade nas empresas hoje. Além da questão da reputação, que nós estamos no auge da economia da reputação, a gente precisa entender que desempenho tem uma relação muito direta com ética. Se a gente olhar os estudos americanos, não está passando não da minha slide. End.
Saindo, não está passando. Será que eu tenho que botar ou posicionar o mouse ali? Preciso clicar? Só uma setinha. Ah, isso aí. Qual setinha que foi? Ah, não já não. Então, olha, observe esse gráfico, um estudo americano, feito aí de 2010 até 2018. Observa que o desempenho da empresa acompanha a sua performance ética. Então, a integridade mostra que para o negócio, para o business, é importantíssimo ter ética, porque as perdas que a gente tem quando existe a não ética, elas são muito grandes. E ontem estava conversando aqui na sala com o pessoal do compliance, da governança da Unimed, a gente estava falando que quando acontece um erro, um conflito, uma crise de integridade, não existe só a questão de compliance em si, não existe só a questão da fraude em si, tem a questão da moral da equipe que cai, tem a questão da desatenção das pessoas em função da demissão de uma pessoa por isso, que cria um clima. Se for uma indústria, as pessoas podem correr em acidente de trabalho por estar desatentas, por estarem tensas. Então, a questão de um assédio, também moral, sexual ou de qualquer ordem, e dentro da palavra integridade também, uma coisa que a gente tem que trazer muito para perto é que existe respeito e ternura. Então, preconceito é uma coisa que é extremamente, não faz parte mais desse universo. Não cabe mais uma empresa no século XXI falar em preconceito, de qualquer tipo, de orientação sexual, de credo religioso, etnia ou qualquer coisa relacionada com as escolhas pessoais. Então, voltando aí o pontinho, desculpa a falha técnica, mas isso aí faz parte, né, gente? Tecnologia. Falta integridade da tecnologia, né? Essa tecnologia faz isso com a gente, às vezes trava. Então, os tipos de integridade que a gente vai falar muito rapidamente aqui, passa por essa integridade pessoal, em que as pessoas têm que seguir, né, as normas, os procedimentos e padrões da empresa, inclusive a questão da segurança também. Então, a pessoa tem que cuidar da parte pessoal, porque começa tudo e termina no ser humano. Então, um ser humano que não é seguro, que comete acidente, por desatenção, que não segue as normas, não segue os procedimentos, não está em dia com os treinamentos, para trazer para a consciência toda a questão procedimental do processo de integridade, ela incorre em conflito, né? A integridade mental é muito importante, essa aqui a gente vai falar muito dela ao longo da apresentação. A gente precisa estar blindado hoje, a gente recebe um bombardeio de notícias, a gente recebe um bombardeio de coisas, nas empresas não é diferente, a gente recebe também um monte de estímulo. Então, a gente precisa estar blindado contra qualquer coisa que aconteça, inclusive cuidando, principalmente, das formas de integridade relacionadas ao assédio, né? Coação, que causa tensão nas equipes. Então, aqui tem muito a ver com a liderança, essa parte aqui. Então, é uma chamada para a liderança terem a questão da ternura e do respeito no trato, porque todo mundo está passando pela mesma tensão, né? Descarregar a tensão que vem, às vezes, da esfera conjugal para dentro da empresa, às vezes um problema com o filho na escola, às vezes a gente traz também toda essa questão para a empresa, então às vezes a gente descarrega isso de uma forma não muito íntegra, né, em relação às pessoas. E as pessoas têm que estar blindadas também para não se sentir ofendidas por qualquer coisa. Então, a gente vai ver que o autoconhecimento também é muito importante, as pessoas se sentirem seguras do que elas são, para um feedback, às vezes, na avaliação de desempenho, não derrubar tanto a pessoa, né? Essa parte da integridade espiritual remete exatamente a isso que a gente falou, a autoblindagem. Uma pessoa que se autoconhece, a gente passa vidas buscando autoconhecimento. Muitas vezes a gente não consegue saber quem a gente é totalmente, nem o que a gente quer, mas a gente descobre que a gente não é e o que a gente não quer. E com isso, a gente se autoconhecendo, nas diversas práticas que existem, né, a gente consegue paz, que é uma coisa muito importante. E a paz leva a gente a propósito, a paz deixa a gente com serenidade para fazer nossas escolhas. E aí a gente consegue desenvolver aí a maturidade do senso moral, que é o que é a base da integridade. A integridade alimentar, estou lembrando aqui do Dr. Ronk, quando ele era médico do trabalho na CELO, a gente trabalhou com algumas questões lá, né? Zero tabaco, as pessoas pararem de fumar, porque o cigarro realmente faz muito mal à saúde, né? Aí isso, todo dentro desse conceito de saúde integral corporativa, entra a parte alimentar, que é muito importante. Então, nos restaurantes, dispor as comidas mais saudáveis na frente para as pessoas, quando chegarem nas comidas mais pesadas, gordurosas, etc., elas já colocarem em menor quantidade, ou seja, cuidado que a gente come, né? Nosso alimento. E é tão importante que a gente come no corpo,
como que a gente come na mente, que livro que a gente lê, que notícias que a gente procura, que sites que a gente pesquisa, né? Isso tudo, esse conjunto de corpo e mente em harmonia, dá chance para a gente escalar novos degraus aí da transcendência, que é a alma. A gente está bem com o ambiente todo, de desejar o bem, ou seja, criar uma psicosfera de altruísmo para que as coisas fluam a contento. Na parte da integridade social, a gente passa um pouco pela governança, porque é a integridade relacional da empresa com outras entidades. E aí, não sei se vocês assistiram um filme chamado A Grande Aposta, em que uma degradação relacional de governança desabou. Isso foi real, né, gente? É um caso real dos Estados Unidos. Desabou lá as ações e a bolha, explodiu uma bolha imobiliária americana. E isso levou alguns países quase à bancarrota, como Grécia, Islândia, e criou uma crise em 2008 de longa duração, que desagou em grandes problemas nas economias do mundo todo, por causa de uma falta de integridade de aplicadores de Wall Street. Ou seja, uma única pessoa, um único grupo afetando todo um coletivo. Então a gente percebe que o uno afeta o múltiplo e a totalidade. Então, governança é importante exatamente pela saúde relacional da empresa e institucional. Então, esses cuidados, né, que a gente tem que ter nas relações da empresa com o meio externo, como que isso rola, né, como é que isso acontece, como é que é feita dentro, né, é muito importante também. A integridade ética e jurídica, ela é uma parte que diz respeito mais à parte técnica, né, que é o compliance, a integridade em termos de estratégia e implementação, e a ética, que a gente está incluindo aqui um conceito do Leonardo Boff, que é a ética do cuidado, que tem a ver com a ternura no trato. Parece uma coisa fresca, parece uma coisa poética, mas isso é uma coisa muito importante. A gente, quando implementou espiritualidade na gestão, na ArcelorMittal, a gente tinha um problema antes de clima organizacional, porque é um implante industrial, então tem todo um trato mais rígido, né, quase militar, por causa das questões dos padrões de segurança, que tem que ser assim. Então, quando a gente implementou essa questão e trouxe a consciência, a necessidade do cuidado com as pessoas, ou seja, a ética do cuidado, a gente passou a ter outros ganhos. Até a criatividade floresce melhor num ambiente que as pessoas têm paz. E quando as pessoas têm paz, elas buscam propósitos mais amplos, propósitos mais complexos, elas conseguem exercitar a antevisão. Então, a empresa ganha em termos de projeto de inovação, que hoje as pessoas estão ralando a par de fórceps para conseguir inovação num ambiente extremamente competitivo, difícil de você criar. E ainda junte-se a tensão do tempo moderno, a gente vai ver aí na frente logo por quê. Você imagina que se criatividade aflora num ambiente tenso, num ambiente não íntegro, num ambiente que não se tem cuidado, que as pessoas são rudes. Então é importante cuidar dessa integridade também. A integridade ambiental é toda a questão de risco realmente que isso gera e a parte da espacialidade que a gente vive, né? Se a gente começa a amontoar mais lixo do que comporta o ambiente, a gente vai ter um ambiente insalubre, né? E no Brasil, o problema ambiental do Brasil, a maior parte, 90% do problema ambiental do Brasil, tem a ver com saneamento básico. Não tem esgoto tratado nem água de qualidade para a maioria da população. Isso é uma das causas que a Academia de Direitos Humanos, a qual eu pertencia, mais batia na tecla, porque é a causa ambiental primeira. Mas tem outras coisas ambientais que a gente precisa observar. E principalmente, uma coisa que passa batida a parte ambiental é a fluência logística das cidades. Se a cidade começa a ficar por demais engarrafada e congestionada, as crianças não chegam na escola na hora certa, as ambulâncias não chegam no hospital, a gente não chega no trabalho, ou seja, há um risco de colapso logístico. Então, tem que se observar essa questão como um item ambiental, porque a espacialidade urbana ela está dentro do conceito da esfera ambiental. Então, a gente precisa, além de tudo, né, os impactos que as empresas geram. Né, independente da natureza da empresa, tem que fazer a mitigação de toda a questão do impacto. E dentro da integridade ambiental passa também o descaso com o meio ambiente, em todos os seus aspectos. Né? A gente não pode, a gente vive num planeta que está aí batendo cabeça de COP em COP, né? Agora foi a 27, em que as pessoas não chegam a um consenso de quem vai reduzir a poluição ambiental mundial e em que grau. E a temperatura está que sobe e as coisas estão derretendo. Outro dia eu botei até uma frase no artigo que eu fiz para o Diário do Comércio, eu botei assim, a água pode estar cobrindo o nariz ou cada vez mais longe da boca, que as pessoas não estão tomando atitude. Então, lugares que estão extremamente áridos e lugares extremamente inundados. Nós estamos vivendo um paradoxo de água no planeta. Num lugar falta, no outro sobra. E isso é falta de integridade ambiental. Por que integridade? Porque quem decide tem que ter a hombridade moral de saber que ganância na hora de
ganhar o lucro e também de reduzir um pouquinho, retardar um pouco a aceleração da acumulação, incorre em você fazer alguns ajustes de investimento ambiental. Tem países aí que estão querendo entrar como economia de mercado e, na verdade, não tem nenhum empenho com o meio ambiente, não tem muito engajamento na causa social, tem intervenção do Estado na economia e quer essa economia de mercado. Como é que ela vai competir com outras que fazem tudo isso corretamente, dentro do compliance, ou seja, são íntegras? Então, a parte ambiental é muito importante. A parte da integridade informacional acontece agora, por exemplo, com home office. As pessoas estão nas suas casas com o notebook aberto, acessando dados da empresa. Então, o marido passa, imagina uma senhora que trabalha com compliance, o marido é jornalista. Ele passa acessando informação, ou seja, essas modalidades de trabalho, como é que está o controle de dado, informação e conhecimento para que isso também desague em sabedoria, né? Então, que cuidado está se tendo com essa integridade da informação? Até porque nós estamos no capitalismo informacional. Por isso que nós estamos na economia da reputação, porque a informação, infelizmente, né, a tecnologia de informação e a mídia viraram servas interesseiras da economia digital. Então, como é que a gente vai trabalhar essa questão, né, do dado em si? E como é que a gente não vai se deixar entrar na empresa informações, fake news que destrói, pode atrapalhar os investidores, pode atrapalhar a área de vendas, pode dar input para algumas áreas completamente distorcidas. Então, tem que tomar muito cuidado com essa parte. E nós passamos aí numa era de fake news agora, né, desde a era Trump, e que isso vem crescendo. Essa parte da integridade reputacional é importante por quê? Porque o valor de mercado da empresa também importa, e mais que isso, tem clientes, vou mostrar exemplo na frente, deixando de comprar por causa da reputação. E reputação, gente, a gente pode estar com os atributos racionais dela todo em dia, né? O que é atributos racionais? É tudo aquilo que você mede, né? Como é que está por exemplo, o caso da Unimed, como é que está o atendimento dos médicos, a competência dos médicos, como é que está a satisfação das pessoas com as recepcionistas dos locais, como é que está o grau dos planos de saúde, como é que estão oferecendo, como é que está o atendimento dos hospitais, isso é racional. Se não tiver isso, fere a reputação, mas isso é fácil de você gerir, porque isso tem indicador. O que não se mede não se gerencia, mas isso aí tem indicador de performance, então dá para a gente medir. Agora, a reputação ela é um vínculo emocional, ela não é racional. Então, a gente tem que administrar a percepção das pessoas, além de cumprir toda a parte da racionalidade do processo, digamos assim, tem a parte da emoção. Então, você compra uma marca cara, como a Armani, por exemplo, porque aquilo te dá alguma coisa emocional, ou seja, você tem um status de ter aquela marca, porque você pode parecer rico, né? Lembrando aqui que nós estamos numa sociedade de pessoas vinculadas ao ter, e agora deu um upgrade. As pessoas querem parecer ter. Tem gente que nem tem, né? Está fazendo esforço para parecer ter. Então, nós estamos numa sociedade de aparência, muito. E uma vitrine tecnológica imensa das redes sociais. Então, a reputação ela tomou uma importância tão grande que os especialistas estão chamando a era da reputação, economia da reputação. Então, compliance, integridade, sustentabilidade, governança, ética, isso fere frontalmente reputação e fere justamente no aspecto mais delicado, que é o vínculo emocional. E se perdeu esse vínculo, danou. E aí, a parte da integridade inspiradora, depois me controlando o meu tempo, tá? Tá tranquilo? Então, a parte da integridade inspiradora, também que diz respeito muito à parte de liderança, a liderar, por exemplo, né? Eu vou demonstrar o que eu estou pregando. Senão as pessoas vão olhar e falar, bom, essa incoerência, né, que o americano fala, walk and talk, né, tem que fazer cumprir o que você promete e tal. E você tem que administrar a percepção. Eu dei o exemplo da recepcionista aqui hoje, que me causou uma impressão positiva. Então, eu fiquei com uma impressão boa. A gente fala, até quando a gente trabalhava com a MP lá na Celul, eu falava, a gente tem que encantar as pessoas, né? A gente tem essa necessidade de encantar as pessoas. E a gente nem tinha clientes tão diretos, porque comprava o nosso aço só. A gente tinha visitantes de diversos tipos na empresa. Então, desde os estagiários, né, passando pelos operadores, por todas as pessoas, recepcionistas, os analistas, os gerentes, os diretores, todas as pessoas têm que respirar o mesmo ar, para a gente poder entrar na coerência, né? Porque sem coerência a gente não chega a lugar nenhum. E essa percepção do CRM, que é o Customer Relationship Management, todo mundo é cliente o tempo todo. Então tem que tomar um cuidado. Aí eu trouxe aqui uma ideia desse meio-fio. Eu sou de uma cidade interior.
chamada Muki, muito pequenininha. Eu gosto de dar esse exemplo porque a parte de inspiração ela funciona assim, né? Como é que você faz as pessoas se inspirarem por alguma coisa? Tinha uma festa na cidade a 24 de junho, e todo 24 de maio, quando a gente amanhecia, todos os meio-fios da cidade estavam pintados de branco. Então a cidade toda sabia que daí um mês vinha a festa. Aí todo mundo se movimentava durante o período que precedia a festa, até a festa. Então aquela energia do meio-fio pintado de branco era um sinal que se dava para inspirar pessoas em relação ao futuro. Então gerar aí, por quê? Porque quando você traz esperança para as pessoas, você nutre o otimismo ele alimenta a resiliência, que é a resistência aos impactos, e a resiliência te dá a sensação de segurança para a autoeficácia, que é o ser capaz de fazer. Então, gerar nas pessoas perspectiva de futuro, como o prefeito pintando os meio-fios, falava, vem a festa. A cidade toda respirava aquela inspiração. E aí, as pessoas corriam, as meninas fazer roupa para o baile, as pessoas iam fazer coisa para quermesse, o fogueteiro ia preparar os fogos, o conjunto que ia tocar no clube ia assim, ensaiar, então as bandas que iam desfilar. Então a cidade ficava em polvorosa até o dia da festa. Quando chegava o dia da festa, acontecia a festa, acabou, as pessoas voltavam para o estágio de letargia. Então a pergunta que eu sempre fazia às pessoas, e eu fiz na Unimed, na palestra lá do Centro de Convenções, quantos meio-fios você está pintando na sua vida? E quantos meio-fios você está pintando para a sua equipe? Ou seja, está gerando perspectiva de futuro para que as pessoas consigam gerar nelas mesmas motivação, porque motivação é a própria pessoa que gera. Então, como é que a gente pode gerar perspectiva de futuro? Por exemplo, toda quinta-feira eu vou ao cinema, ano que vem eu vou fazer um curso de pós-graduação, daqui a 3 anos eu vou comprar uma casa, daqui a 4 eu vou casar. Vou tirar o casar fora, né? Não dá mau exemplo para os outros, não. Então, o importante da integridade é que ela estava conversando com a Dani ontem, que é a pessoa responsável pela integridade aqui, e compliance. O comportamento, ele é decisivo para isso. É uma coisa que parece técnica, mas ela é comportamental em essência. Eu falei para ela ontem, para as meninas que eu estava conversando aqui, que quando eu trabalhava, a minha gerência, ela ficava dentro da diretoria jurídica. E o compliance acontecia ali. E muitas vezes, quando as pessoas aconteciam fraude ou denúncia pelo canal de denúncia, alguma dessas questões, as pessoas iam lá se reportar aos advogados, à gerente geral jurídica, à diretora jurídica. E eu percebia nas pessoas uma angústia muito grande nessas pessoas. E não é para menos, né? As pessoas cometeram um deslize e foram pegas. Né? E o que você percebia nelas era um arrependimento muito grande e uma destruição de toda uma carreira que vinha tão bonita. Né? E aí, por que é importante a gente gerar esse impacto e fazer isso com frequência através dos treinamentos, através das campanhas? Parece uma bobeira você botar um outdoor, parece uma coisa supérflua você ficar falando em reuniões administrativas, mas se você não trouxer o que você quer, que deságua em atitude, para a consciência, ela não passa pelo caminho do comportamento e deságua na ação. Então, a gente precisa estar sempre pensando como é que a gente vai gerar alguma coisa que cause um impacto para lembrar as pessoas. Porque se você ficar falando a mesma coisa da mesma forma, não vai gerar o mesmo interesse. Então, a comunicação tem um papel fundamental na difusão disso. A comunicação ela está aí como uma linha dorsal para isso acontecer. Então, você tem que trazer para a consciência, para passar pelo comportamento e desaguar nas atitudes. Ainda assim, gente, somos homens infalíveis, né? Falíveis e humanos. Então, as pessoas ainda vão escorregar nisso. Por isso que é importante falar de integridade, por isso que tem que ter uma área voltada para isso, por isso que o gerente tem que lembrar disso nas pautas administrativas. Isso é muito importante, trazer isso para a consciência. E se a gente pensar, gente, como que é difícil hoje, vou mostrar para vocês uma coisa super legal agora. Olha que bacana. A gente não está vivendo nossos melhores momentos. Se vocês pensarem, desde a economia agrícola, passando pela industrial, pela economia de serviço, até chegar à economia digital, desde os sistemas mecânicos que precederam a Revolução Industrial, passando pela máquina a vapor, que já veio acelerando o processo civilizatório, e chegou no computador, que depois não teve nenhuma outra quebra tecnológica, observa esses círculos, essas linhazinhas do meio do gráfico, elas estão se tornando cada vez menores. Significa que da economia agrícola para a economia digital, os ciclos de mudança estão cada vez mais curtos. Eu estava falando para a Dani ontem, que o marido dela trabalha com a área de informática também, que eu não conseguia acompanhar a informática na época que eu trabalhava, que a gente aprendia no início, você aprendia uma linguagem nos anos 70, 80, e demorava um tempão para aparecer uma linguagem nova. De repente começou, quebra, parece uma linguagem nova, aí vem o Windows, aí aparece o Java, aí vem a internet, ou seja, as coisas estão indo muito rápidas. E é importante a gente lembrar que
tecnologia é ela que está movendo o mundo hoje. Então, nós estamos falando agora já em tempo tecnológico, não mais em tempo cronológico. A tecnologia e a gente com esses smartphones, a gente manda mensagem para as pessoas e quer que as pessoas respondam do outro lado. A gente, quando trabalha numa transnacional, domingo para a gente aqui já é segunda-feira para alguns países. Então as pessoas já começam a te mandar mensagem e você já recebe mensagem domingo. Aí você está na praia domingo, aí vem uma mensagem pedindo um relatório para segunda, que lá já é segunda. Então, você observa o tempo transnacional, é um outro aspecto que é paradigmático da gestão que causa ansiedade nas pessoas. Eu quero mostrar aqui que tecnologia é infraestrutura, né? Valores são superestrutura, valores são dentro do aspecto da integridade. Então, infraestrutura dita ritmo, valores dita rumo. Não adianta você correr muito sem saber onde você quer chegar. Então, a gente precisa atentar para essa questão, porque olha, no Brasil, vocês lembram o que aconteceu aí, né? Aí no primeiro desenho desse slide tem a integridade e governança, está mostrando o filme A Grande Aposta, com Brad Pitt, que é o ator aí principal do filme. Aí no meio tem aquele escândalo da Lava Jato que o Brasil passou, né? E pega a parte da reputação aí, explodiu reputações de um monte de empresa. Aí na outra parte tem a parte ambiental dos desastres que a gente viveu também, inclusive aqui no Espírito Santo. Então, assim, como a gente gere essa questão diante do ritmo acelerado e a aparente falta de rumo, como é que a gente situa a gestão nesse aspecto? Como é que a gente freia essa loucura que nós estamos tentando transpor o tempo tecnológico para o ritmo orgânico? Essa equação não fecha. O Dr. Ron, que é médico, sabe muito bem quantas vezes ele me recebeu na sala dele com ansiedade generalizada, com pressão subindo, sem ter problema de pressão. Então, assim, isso é um exemplo mínimo no mundo corporativo que acontece. A medicina do trabalho tem muito problema, por isso ele sabiamente arrastou a psicologia lá para dentro da área dele, também assistência social, que a gente precisa trabalhar a família também, por causa desse ritmo. E é por causa do mesmo ritmo que as pessoas fraudam, porque não pensam, porque estão naquela correria, porque não já estão deixando de ver valor. Um mundo que não valoriza o valor, um mundo que valoriza a aceleração. Mais que isso, a acumulação o tempo todo. Então, assim, a ganância de ter um EBITDA milionário, ou ter lucro em detrimento de custo, né, sem a qualquer custo em alguns aspectos, é importante dar uma parada. Uma vez eu fui na Bovespa falar isso, parecia um bêbado falando de leite, reunião de bêbado, né? Todos os empresários estavam falando, porque é uma coisa o seguinte, o que você prefere? Uma empresa doente, e daí a pouco começa o cara a afastar por problema de saúde, ou uma empresa que entra num ritmo de acordo com a possibilidade orgânica de se produzir aquilo. Então, essa é o aspecto. A integridade ela vai na esteira disso. É por causa de uma análise mal feita superficialmente, por causa da pressa da acumulação, é que as pessoas deixam de ver, de checar como é que está a situação ambiental de um equipamento de proteção ambiental. Como é que está a questão das relações de governança da empresa como é externa, como o caso da Lava Jato e aquelas empresas dela. Como é que está a análise, o mercado, que esse filme A Grande Aposta mostra, é que as pessoas estavam vendendo a análise de mercado, gente. Quer dizer, a análise de mercado é você falar da saúde financeira das empresas para os investidores terem que investir. Quando você mente na saúde financeira de uma empresa que está à bancarrota e fala que ela está boa, isso não tem nada de integridade. Isso destruiu o mundo praticamente. O planeta Terra passou por uma crise em 2008, agosto de 2008, a gente não tinha passado ainda, né? Tão ruim quanto a crise lá a grande recessão que o mundo viveu. Então a gente precisa atentar para isso, e essa correria leva a isso. E, infelizmente, Benjamin Franklin teve a ideia de falar essa frase bendita, time is money, na verdade, time is time, money is money, misturar essas grandezas foi um inferno. Por quê? Porque veio essa noção do capitalismo informacional. Na era digital, pegou o tempo tecnológico e transformou no ritmo orgânico. Então a gente vai trazendo isso para o mundo pessoal. Por exemplo, você manda uma mensagem no seu Zap e você fica esperando se o outro abre, aí não deu aquela cobrinha verde, a pessoa fica, o cara não abriu. Aí começa a gerar subjetividade negativa. Será que não vai responder porque o cara não gosta de mim? Ou será que eu vou ser demitido? Vocês viram que aconteceu o caso, um profissional da IBM, se eu não me engano, São Paulo, Rio, que ele mandou mensagem para o chefe, ele criou uma subjetividade tão grande que ele suicidou, achando que ele ia ser demitido. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas questões. Então, o ritmo orgânico, ele precisa, o nosso corpo, ele tem um ritmo, né, de funcionamento. Você corta a mão, aquilo cicatriza, mas com o tempo.
Então, preciso de um tempo. O tempo orgânico não é o tempo cronológico, nem o tempo tecnológico. Então, as pessoas precisam parar para refletir, né? Também para contemplar, não deixando de ver as coisas boas da vida, né? E também para ter mais orientação e mais foco. Tem gente que está perdendo foco nas empresas hoje, inclusive perde tanto foco que esquece da accountability, que é a autorresponsabilidade, trazer para si a sua responsabilidade, culpar o outro, pode falta de foco, e a superficialidade analítica que gera crise. Porque se eu faço um relatório técnico ambiental superficial, eu posso incorrer numa grande catástrofe, né, como aconteceu aí. O tempo transnacional, aquele que eu falei, em alguns continentes, segunda-feira, domingo já é segunda. Então, como é que a gente vai controlar isso aí? Como é que você vai, por exemplo, divulgar um fato relevante da empresa se ela está em 3 bolsas de valor em 3 continentes diferentes, como aconteceu comigo, fazendo lá a compra de uma empresa que a Cello tinha comprado. Então, a bolsa de Tóquio abre determinada hora, Frankfurt outra, São Paulo outra, né? E a empresa era brasileira. Então, há uma complexidade nisso aí que precisa ser observada, né? Nessa parte da transnacionalidade, que veio com a globalização, que foi a internacionalização das economias. Na parte de comunicação interna, vou dar um exemplo engraçado da Cello no início da fusão. A gente estava no verão e eles estavam em outra estação. Eles publicaram uma revista na capa, falando, agora começou a estação X, e a gente estava em outra, a gente estava na primavera, se eu não me engano, no verão. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter com quem está fora do nosso centro, quem está próximo da nossa gestão, e toda a questão da simetria cultural, né? Tem lugar que o roxo significa morte, você vai fazer um brinde corporativo que vai ser corporativo, né, para todo mundo, tem que observar as diferenças dos locais, as culturas locais, fortalecer as culturas locais, ajudar nisso. Então, tem toda uma questão também que envolve a parte biológica do ser humano, a fisiologia, né, e a ansiedade. E essa parte do tempo psíquico é que tudo ficou para ontem. Resumindo essa importância, prioridade, urgência e emergência, é que as pessoas estão tão superficiais que elas não conseguem discernir o que é importante, o que é prioritário, o que é urgente, o que é emergência. Na área médica isso é fundamental, né? Inclusive. E aí, gente, se isso já é complexo, fazer toda essa gestão num ambiente contíguo, você imagina quando a gente tem um fornecedor lá do outro lado do Atlântico, quando a gente tem um cliente que fica longe, e também o home office, que as pessoas estão ficando em casa com os notebooks abertos, né, e trabalhando, inclusive a gente não sabe se as pessoas estão trabalhando além da conta em casa, então tem toda a questão trabalhista a se observar na questão do home office. Não sei se vocês viram essa questão dos meninos carregando um saco de cacau aí, é que a Nestlé e a Nestlé, nesse ano específico aí, elas usaram mão de obra infantil para o cacau, lá na África, né? Então, o pessoal da Europa descobriu, porque a internet hoje mostra tudo, nós estamos numa grande vitrine tecnológica, e simplesmente deram um boicote na Páscoa e ninguém comprou os chocolates dessas duas empresas, né? Aí embaixo você tem a parte da fluência logística, mostrando ali como é que impacta o trânsito. A gente, quando teve a greve daqueles caminhoneiros, na primeira vez no governo Dilma, a gente precisava levar cal dinamizante, dessulfurante para uma planta da Cello lá em Minas, e não passava, e a planta ia parar a produção. Então, a gente tem que tomar cuidado, a fluência logística, ela afeta tudo. Então, aí, como é que a gente evita, né, o adoecimento organizacional, né? E se a excelência do conjunto depende da ação individual, né? Então, o líder tem um papel aí muito grande de garantir isso aí, né? E qual a relação entre sustentabilidade e atitude da pessoa, né? Aquela questão das análises superficiais que eu falei, né? E expansão da consciência cooperativa. Como é que eu posso levar as pessoas a expandir a sua consciência para elas conseguirem antever coisas? Por exemplo, a pandemia aconteceu na China, demorou um tempão matando gente lá, poucos países se mobilizaram contra. As pessoas não estão com capacidade de antever que viralizar hoje não é só no cyberspace, na internet que acontece. Viralizar também, os vírus pegam o avião e vêm para o Brasil e vão para todos os lugares. Então, essa análise superficial e a necessidade de antevisão, até para a inovação das empresas, a gente está precisando de exercitar isso aí, né? Como é que você garante a integridade do negócio se os terceiros também afetam a reputação? Pensa bem, a mão de obra do cacau na África, do chocolate, era de terceiros. Então, como é que está a cadeia de suprimento? Isso tudo reflete na reputação, nós estamos na economia da reputação, né? E como é que você garante a sustentabilidade do negócio se a integridade também depende do tecido social? O que é o tecido social? Conjunto de entidades, de empresas, pessoas, numa espacialidade. Terminar? Então, gente, e a imprensa cada vez mais divulgando
né? A rede social divulgando, você pode ver as manchetes aí negativas, né? Fraude, peguei só coisa negativa aí para vocês verem. Fiscal preso, julgamento. Imagina como é que aparece a nossa imagem no exterior para o investidor estrangeiro. Então, cuidado com essa questão da reputação é muito importante, né? E aí, aqui só para vocês verem também, na economia da reputação, ó, eu peguei algumas chamadas de jornal. A USP, uma universidade preocupada com reputação. Aí você tem a Coca-Cola falando em lições sobre crise. Todo mundo está preocupado com o que pode acontecer. Gestão de crise é um item importante dentro da área de risco que tem a ver com integridade. Reputação acadêmica, ali embaixo, o HSBC também, crise. Ou seja, ali embaixo, os políticos falando que deterioração de imagem. Então, a economia da reputação, ela veio, né? E o que é reputação, né? E olha que interessante. Esse gráfico eu achei muito bacana. Por setores, né? Tem o setor produtivo, industrial aí, saúde, tecnologia e mídia, energia, finanças, todos os setores, eu quis trazer todos para vocês verem uma coisa. Olha, a maior parcela de perda de reputação com o que tem a ver? As maiores aí, ética e integridade. Então, se estamos na economia da reputação, o valor de mercado pesa, e além de tudo, a percepção da pessoa que vai comprar o serviço ou o produto também é muito importante. Observe que a maior parte do que pesa nas perdas da reputação tem a ver com ética e integridade, sem querer desmerecer a segurança do trabalho, todas aquelas questões, produto e o serviço, e a parte financeira da empresa. Observe que a maior parcela tem a ver com ética e integridade. Por isso é importante, voltando ao ponto do início, porque é importante falar de reputação na empresa. E aí a gente olha o negócio relacionando com o ambiente em que ele opera, tem toda uma subjetividade que envolve relações corruptas, interface, interesse, cenário, fraude, lei que muda toda hora, política no Brasil que ficou uma piada há pouco tempo aí, crise e maturidade. Em cima disso aqui tem que ser criado a reputação, né? E a reputação é a relação de familiaridade, ou seja, ser conhecido, com realidade, né? Então, assim, você não pode fazer muita propaganda sem ter muito crédito, né? Real. E você também não pode ser muito íntegro e não falar para ninguém que você é, né? Então, a reputação, ela depende dessas duas questões. Aí, esse slide é só para mostrar a complexidade relacional, né? Olha só, aqui você tem uma empresa com seus stakeholders. Aí, um aposentado tem um filho jornalista, né? Um estagiário tem uma mãe líder comunitária. Um terceiro tem uma namorada no conselho. E, gente, como é que você vai saber quem relaciona com quem dentro da empresa e fora da empresa, né? É exatamente isso aí que a gente vê, né? Há uma complexidade relacional. E aí, a gente está dentro da empresa, tem essa visão. A gente sabe que existem as relações, mas a gente não sabe de quem com quem. Então, não adianta falar que a gente cuida da integridade da empresa se na realidade não cuida. Que a gente faz uma campanha de acidente de trabalho e segurança no trabalho bem feita, que a gente cuida da saúde dos empregados, que não tem assédio, não adianta, porque se acontece alguma dessas coisas, uma pessoa fala para outra, aquilo lá é só outdoor, é só na televisão. Na realidade, por isso que é importante ter transparência o tempo inteiro, coerência e consistência, que são afluentes da integridade também, né? A gente precisa ter esse nível de coerência, né? E aí, pensando o seguinte, é muito mais complexo do que a gente pensa. Até porque, se você pensar em termos de assédio, você vai no TRT, né? Ou no Ministério Público do Trabalho, que tem uma esfera. E se você estiver falando de uma questão ambiental, pode ir no MP, né? Ou seja, há toda uma teia relacional que é o melhor caminho para se chegar nela é você ser íntegro, porque o que está em jogo agora não é mais o caráter individual do empregado, é a personalidade institucional da empresa. Então, como é que as pessoas percebem? Aí entra a reputação, né? Isso aqui é importante. Aqui, só para a gente ver a complexidade do desenvolvimento sustentável, a gente tem vários aspectos da sustentabilidade aí dentro, mas observa uma coisa aí no centro, onde tem essa visão holística, que viu aí, tem um bonequinho vermelho com a mão levantada para cima, porque uma pessoa faz toda a diferença. Por isso que o autoconhecimento está escrito aí em cima, né? Autoconhecimento em cima do bonequinho vermelho, está em inglês, eu esqueci de traduzir. É por isso que ele é importante. Se você pensar os aspectos que estão aqui, ó, à esquerda acima está todos os aspectos econômicos, financeiros e tal. Aqui na parte de baixo, política, organograma, né? Hierarquia, cultura,
Por isso que é interessante, a gente tem um modelo de 1950 que a gente trabalha com ele, tá? E é esse aí. Tem um aspecto econômico, ambiental, social, político, cultural, espiritual para ser considerado na gestão, sendo que espiritualidade não é religiosidade, porque nesse modelo, religiosidade está dentro da cultura, porque são crenças. Isso é coisa do homem, religião é do homem, né? O espiritual aí é o ser humano na sua plenitude, no seu caráter, sua personalidade, suas ambições, seus desejos, suas escolhas estão aí. Por isso que o autoconhecimento é muito importante. E a busca de valores e propósito, tão importante quanto, porque quanto mais amplo for o propósito de uma pessoa, mais feliz ela será. E quanto mais feliz for uma pessoa, mais segura ela vai ser com relação à segurança do trabalho, mais saudável ela vai ser, mais criativa, mais relacional, mais suave nas relações. Então, a pessoa que é resolvida com ela, e o autoconhecimento ajuda muito isso, é também uma pessoa íntegra. É uma pessoa que vai ter atitudes condizentes com ética, com compliance, né? É uma pessoa capaz de resgatar a raiz emocional da responsabilidade, que é a compaixão, que é um item importante também para a ética do cuidado, para a ternura que a gente fala. Os líderes, principalmente. Aqui é só para vocês verem uma coisa interessante. Eu peguei umas capas aí na época, para a gente ver o que estavam falando as grandes revistas do mundo e do Brasil, né? Aí a Forbes, lá, como é que o capitalismo vai nos salvar? Essa edição é de 2008. A chapa pode estar na outra dimensão. Estava começando o livro Capital Espiritual da Física de Massachusetts, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, da Ana Zohar. Ela e o marido dela, Ian Marshall, que era um psiquiatra, eles criaram um livro chamado Capital Espiritual, para o capitalismo poder começar a tomar esse rumo que agora o capitalismo consciente, essa nova vertente do capitalismo, está trazendo valores, né, no centro da cultura. Então, estão falando em espiritual. A Time, capa da Time. Como a fé pode curar, ou seja, o efeito do que o ser humano tem sobre ele mesmo. Essa revista aí que eu assinei uma vez, por engano, chegando da Coreia do Sul, uma menina toda bonitinha veio, só que a revista que era, assinei, essa revista chegou para mim, um monte dessas revistas, e todo mês chegava uma, essa Men's Health. Até a capa da revista fala de corpo de homem, saúde do homem, tá falando assim, ó, cuide da sua alma, consciência espiritual. Aí embaixo está o livro da Dana Zohar, que eu falei, o Capital Espiritual. Aí do lado está falando da revista Espiritualidade e Gestão. Aqui no último, à direita embaixo, está o Steven Jobs falando que a experiência espiritual dele sublinhou uma nova dimensão na vida dele, mas ele já estava doente, então, para ele entender o que era espiritualidade. Por que eu trouxe isso aqui para vocês? Porque está cada vez mais forte essa questão da integridade nesse viés da espiritualidade, que não é religioso, é comportamental. Né? Eu falei, Dan, que ia falar isso. Ó, e olha essa revista aí da revista Exame. Olha essa matéria. Uma matéria do bastião do neoliberal. Ó, a maioria dos executivos sequer ouviu falar do CSO, tem CEO, CFO, CIO, CSO, é a primeira vez. Chief Spiritual Officer. Do que ele cuida? Integridade, valores e propósito da organização. Não satisfeito, ainda trouxe aqui para vocês um release recente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável de todas as empresas discutem sustentabilidade. Eles estão substituindo o modelo do bottom line, que tem o tripé econômico, ambiental e social, pelos viés que eu mostrei do modelo lá atrás, que um filósofo mostrou para a gente aí nos anos 2003, né? Que é um modelo de 1950. Econômico, ambiental, social, político, cultural e espiritual no centro. Tanto para o manual de finanças, quanto o manual de gestão de pessoas, quanto o manual de inovação do Conselho Empresarial Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, está muito sinal mostrando que a integridade vai se tornar, né, a espinha dorsal de tudo, porque tudo começa e termina nisso, para que você tenha reputação e paz organizacional, e para que as pessoas tenham propósitos amplos. Por isso que aqui está valores e propósitos. Quando que a gestão pensou que o líder teria que cuidar, ou pelo menos ajudar os liderados a buscar um propósito mais amplo para a vida dele, de forma a cortar um mal que está adoecendo no século XXI, que é a depressão, vai ser a próxima doença aí pela Organização Mundial de Saúde que falou isso, foi, né? OMS, que falou que ia ser a doença do século. Aí, gente, então no finalzinho já, né? Sabendo que o ser humano é esse caminho permanente, né? Numa das curvas, ele forma, né? Tem um diploma. Na outra, morre o pai. Na outra, ele é demitido. Então, a gente vive nessa impermanência, né? Esse conceito até do budismo aí, que eu peguei emprestado. A gente precisa pensar assim,
Se a gente já tem uma trajetória de curvas, né, acentuada, até derrapa e cai em algumas, né, na vida pessoal, imagina viver num tempo de policrise, né? Nós estamos na crise ambiental, crise econômica, crise financeira, crise política, ou seja, nós estamos com muitas crises no mundo, né? Às vezes, quando você vê uma pessoa pegar um revólver, matar um monte de gente em escola, normalmente que eles escolhem o praça, surtos, né? Então, o autoconhecimento ele toma uma importância muito grande. Por isso que a liderança moderna, a liderança do capitalismo consciente, ela tem que inspirar a equipe a buscar o autoconhecimento, para que ela também se atribua a autorresponsabilidade, não transfira a responsabilidade e culpe o outro. E para que ela tenha a integridade, que é a plenitude do equilíbrio, a integridade pessoal, que é a mental, a gente vai ver aqui na frente. Para que ela tenha paz, porque quem tem paz busca amplos propósitos, né? Inclusive propósitos criativos para as empresas. E aí, então, no penúltimo slide. Aí, nesse centro, dando uma resumida aí, né? Na parte pessoal, a gente tem que cuidar do físico, lembra da alimentação saudável, pensamento saudável, tem a parte emocional, tem a parte intelectual, que a gente tem que cuidar também, né? Isso tudo, esse conjunto, a gente chama de espiritual, é o equilíbrio do sujeito. Com ele, para que ele fique bem com o outro, e fique bem com o meio. Se o cara está razoavelmente equilibrado, ele já está bem para viver socialmente numa empresa, numa equipe, numa família, né? E se ele vai se qualificar tecnicamente, ele pode entrar, inclusive, numa equipe de uma empresa, né? Aí tem um profissional aí. Olha quantas influências tem um profissional. Normalmente, o gestor atua aqui. Vocês estão vendo a palavra gestor aí? É porque no meu está tapado aqui com o negocinho. Então, o gestor normalmente atua no desenvolvimento intelectual, mas o líder é o cara que está vendo mais amplo. É o cara que está vendo que só o intelecto não resolve. Que às vezes o cara pode ser brilhante em inventar uma bomba que destrói alguma coisa. Ou ele pode, né, ser um cara mais consciente de tudo, que pensa mais nos outros, que é mais altruísta, que é mais equilibrado com ele, que está mais feliz com ele. O importante é o cara estar feliz com ele. Por isso também tem uma tendência forte no mercado, chamada Felicidade no Trabalho. Não sei se vocês estão acompanhando. Foi criado em Belo Horizonte um instituto Movimento pela Felicidade, que descobriram que pessoas felizes são mais seguras, são mais criativos, são mais produtivos, inclusive, né? Então, a gente tem que cuidar dessa questão mais ampla, mais holística do ser humano, né? E alimentar a gente de meta. Lembra do meio-fio? Né? As metas de curto, médio e longo prazo. Metas inspiradoras, metas desafiadoras, sem desleixar com o tempo da maturação da pessoa, da capacitação da pessoa para aquela meta. E metas prazerosas, como a festa. Né? Para quê? Para a gente ter espaço, para a gente ter domínio do espaço, para a gente saber quem a gente é e para a gente cuidar do contínuo amadurecimento do senso moral, que é o quê? É a integridade, para a gente ter leveza, firmeza e, sobretudo, paz, que é o que as pessoas têm. Agora, nós estamos no último slide. Gente, é só para lembrar, né? Tempo. Tempo tecnológico não pode substituir o tempo orgânico. Então, a gente tem que dar um tempo para a gente. Quando a gente começa a ficar olhando o celular e comendo, preocupado com a meta, ou aquele chefe que acorda 4 horas da manhã e manda mensagem para todo mundo, os caras estão dormindo, acorda com mensagem do chefe. Você receber mensagem do chefe não é igual receber mensagem de uma namorada, né? É uma mensagem negativa, porque o cara vai trazer uma carga de responsabilidade. Então, cuidado com o tempo. O tempo ficou um fator. Time is money é só na cabeça do Benjamin Franklin. Time is money não é uma coisa que você tomar para a vida pessoal, né? Esses tempos tecnológico, né, cronológico e o tempo orgânico precisa ser a gente tem que ter uma atitude em cima disso, né? O senso moral é a gente desenvolver essa questão, a gente fazer as coisas certas, mesmo quando ninguém está vendo. Não é só cumprir a lei, como a Dani colocou no início aqui. A integridade é essa questão, tem a questão moral forte, respeito, sem preconceito, ver as pessoas como um todo, né? Independente do corpo que o talento habita, né? Às vezes as pessoas ficam brigando para ter mulher na liderança. Sexo é natural. Se a pessoa tem performance, talento, coloca a mulher na liderança. Ah, mas a mulher fica grávida e afeta. Gente, mas isso é a lei da vida, isso tem que ter um espaço. Essa correria da acumulação, ela tem que parar, ela tem que deixar espaço para o ser humano ser ser humano. Né? Vai ter que se aprimorar o tempo todo. Conhecer a ti mesmo é a frase do Sócrates, né? Para a gente se escutar, que tem gente que começa a sentir dor, vai deixando. Há um carocinho que apareceu aqui, o carocinho vai crescendo, o tamanho de uma melancia, o cara está achando que vai diminuir. Ou seja, autopercepção. Escutar o que está me fazendo mal. Esse cargo, talvez não seja esse, eu preciso de um outro. Esse casamento está meio complicado, vou ter que conversar. Ou seja, a pessoa se conhecer, né? As metas aí que
os meios-fios, né? A qualidade de vida, que a gente tem que se favorecer com os desafios que vêm, tomar cuidado para não ficar num ritmo muito acelerado em detrimento de rumo, ou seja, correr muito sem saber para onde está querendo chegar, ou seja, se espiritualizar, ter uma visão de tudo. E harmonizar as dimensões econômica, ambiental, social, político, cultural e espiritual, lembrando que o espiritual é aquele conjunto da totalidade do ser humano. Com tudo isso aí, gente, se a gente lembrar disso o tempo todo, a gente não consegue cumprir tudo como no estado da arte. A gente vai errar uma coisa, uma vai esquecer do autoconhecimento. O importante é a gente lembrar que a gente tem que reciclar os propósitos e ficar nessa busca eterna, né? Porque o ser humano é um processo em construção, o tempo todo, né? E fazendo isso tudo aí, a gente vai conseguir o que a gente mais busca, o que a gente mais precisa e o que eu desejo para vocês, tá aproveitando aqui o final de ano, né? É a integridade, no sentido que a gente falou, e paz. Muito obrigado. Obrigada, Sidenberg. Agora vamos abrir para perguntas. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade de encaminhar pelo chat do Teams. Bom, temos uma aqui. Hoje em dia, todos temos vulnerabilidades e fake news, falsas denúncias de clientes, funcionários e concorrentes. As notícias ruins viajam muito rápido e algumas dessas fakes podem gerar efeitos destrutivos ou uma mancha na imagem da empresa, mesmo provando tempos depois se tratar de uma fake. O que tem sido feito para proteger a integridade e imagem da empresa, seja no ambiente interno ou no campo jurídico? Então, essa pergunta é muito boa. A gente precisa ter uma área atenta a isso, e normalmente a área que trabalha com essa parte de varredura de rede social, principalmente onde começa tudo atualmente, uma área específica para tratar as questões que envolvem reputação. Por isso está na economia da reputação. Então, tem ferramentas hoje, eu já usei algumas, inclusive. Vocês viram o STF usando algumas, sendo até criticado por isso, da Oracle. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo. Primeiro, o passo é você mapear e saber isso aí. Segundo, nunca deixar de atuar. O silêncio é o pior caminho quando você tem qualquer tipo de crise, mesmo uma crise relacionada com informação. Então, é necessário ter uma área que trate de respostas instantâneas o mais rápido possível para esse tipo de coisa, porque uma pequena fake news, ela pode gerar uma grande crise. E a gente tem experiência disso já, que aconteceu. Então, a gente precisa tratar e esclarecer. Vou dar um exemplo para vocês claro agora. Recentemente, aqui em Vitória, circulou uma capa falsa do jornal A Gazeta, né? E as pessoas estão falando, botando uma manchete que envolvia a esfera política. A Gazeta imediatamente publicou uma explicação de que aquela capa era falsa, que não procedia. Então, essa ação tem que ser, ela está muito bem quando ela coloca, a pessoa coloca aí, que tem que ter, que a ação tem sendo tomada, que isso pode afetar muito a imagem da empresa. Pode mesmo e tem que ser esclarecido imediatamente. Tem canais para isso, tem profissionais para isso, a rede social é um ótimo caminho, mas a grande imprensa também. Porque ter relações com bons jornalistas, boas fontes, é um caminho bom para essa hora da fake news, porque se a grande imprensa começa a notificar a favor da verdade, a gente dura por pouco tempo a má notícia. Respondi? Muito obrigada. Próxima pergunta. Qual dica você dá para as empresas que querem iniciar um programa de integridade? Primeiro ponto é contratar uma consultoria especializada nisso. Por quê? Porque ela começa de forma simples, né, com uma parte consciencial, mas tem toda uma parte procedimental que é necessário ser implementada, né? Inclusive tem a parte reciclagem, treinamento, tem software sofisticado para fazer isso hoje. Não é tão caro quanto as pessoas pensam, né? Tem vários profissionais no mercado, mas a consultoria é a melhor. Por quê? Porque não é uma coisa uma coisa simples de entender, né, como a gente falou aqui, mas na hora de implementar, ela tem detalhes, não é complexo, mas tem detalhes que requer a ação de um profissional especializado. O melhor caminho é contratar um profissional de compliance, como a Dani, por exemplo, né, Dani? Temos aqui também outro. Segundo Nassim Taleb, em seu livro Antifrágil, o simples pode ser sofisticado, pois complicações levam a cadeias multiplicativas de efeitos inesperados. Analisando sob a ótica da integridade, de ser inteiro, nós percebemos a existência de vários responsáveis por partes de um todo, CEO, CFO, e etc. Não seria muito TIF para pouco índio? Então,
É interessante essa visão, por quê? Eu entendo o que ele está perguntando. Muito boa pergunta, inclusive. Por que que eu gosto do modelo de sustentabilidade dos nórdicos da Europa, lá, né, da Europa do Norte, que é esse modelo que eu mostrei aqui? Porque o triple bottom line foi uma sacada bacana na época que o John Elkann trouxe isso, porque são um tripé sustentando o lucro, né, da empresa. E ele não fala ali da cultura local onde o negócio está implementado, não fala das relações políticas que pode comprometer tudo ou facilitar, e não fala do principal, o sujeito que está no meio da estratégia. Esse sujeito é cada um da empresa, por isso que o espiritual é a única dimensão individual. Esse monte de especialidade que tem nas empresas, de acordo com a complexidade das organizações, são necessários. Por quê? A gente precisa de um que fale para muitos, né? E para fluir a informação. Então, por isso tem esse nível hierárquico complicado, né? Complexo, aí, detalhado. Mas é importante que tenha uma área, e nesse aspecto a área de comunicação é muito importante, para dar o tom de unicidade para a empresa, para criar uma personalidade institucional, tanto para dentro quanto para fora. Porque os empregados também precisam acreditar que aquilo existe, que aquela personalidade é verdadeira, né? Porque o empregado, uma vez eu estava numa reunião em Londres, muito engraçado, da CELO, a gente ia divulgar a nova marca da empresa. Então eles estavam falando, não, vamos projetar no Big Ben, sei lá mais onde, lá no Torre Eiffel, botar a marca, divulgar para todo mundo e contratar o jornalista, não sei quem. Aí nós paramos, nós do Brasil, perguntamos assim, mas os empregados não vão conhecer a marca antes, não? Ah, é um empregado, ou seja, os empregados existem, né? Ou seja, a gente precisa trabalhar essa questão do empregado, e ele fala nisso aí, até essa complexidade hierárquica na empresa tem que ser explicado para eles. As pessoas têm que entender o porquê disso, né? Por que existe um diretor de finanças, por que existe um diretor de RH, por que existe um diretor, não segmentando tudo, porque excesso de segmentação a gente perde a noção do todo. Mas tem que ter uma área, a comunicação é muito boa para fazer isso, que mostra através de toda a expressão como que aquilo funciona e como que aquelas pessoas, por que elas são necessárias ali, e mantendo o empregado sempre incluído em todas as estratégias. A comunicação interna é muito importante nesse aspecto, né? A próxima pergunta tem até um pouco a ver isso que você está respondendo. A cultura da integridade deve ser fomentada primeiramente junto à alta direção? E como trabalhar com os demais colaboradores? Isso, ótima pergunta essa daí. Até porque ela começa dentro da empresa e começa lá no alto, mas ela tem que chegar até no fornecedor. Você lembra do garotinho do cacau lá, né, na África? E não adianta que hoje não fica nada encoberto, né? Então, assim, como é que você implementa a cultura? Primeiro, se a alta administração não comprar ideia, nada funciona. Nós temos a feliz ideia, né, nós temos uma feliz situação de que na CELO a alta administração sempre comungou com todos esses valores. Isso era um facilitador para a gente, né, Ron? Não sei se você lembra. Quando o Ron teve a ideia lá de tornar a empresa zero tabaco, imagina que o gerente da área de medicina, que ele era gerente e era médico além disso, né? E ele é gestor de medicina e segurança do trabalho, ele tem a ideia de fazer isso, mas a administração do alto fala não. Ou então eu chego lá com a espiritualidade na gestão, o cara fala, nossa, é muito poético. A cultura da integridade vai pelo mesmo caminho. Se a alta administração não entender isso que a gente falou aqui, né? E eles até nos ajudam quando eles entendem que eles estão mais longe, vendo mais alto, né? Como é que eles vão compreender? E você tem que mostrar valor. E também, sem muita poesia, o capitalismo ele só valoriza o que dá lucro. Você tem que mostrar, assim, não ser íntegro significa você ter perdas. Então, você pode perder até o lucro, né? Dependendo da multa, né? Que se tem. Então, tem toda uma questão aí financeira também envolvida. Outro dia eu estava vendo lá que os países que estavam tendo que aprovar as medidas da COP, eles estavam querendo ver valor nas implementações, como se o planeta entrando em bancarrota aí, com a água transbordando, não fosse suficiente, mas isso é o capitalismo, é a visão do capitalismo. É o sistema que prevaleceu, é o sistema que está aí, né? Então, como é que ele funciona? Então, você tem que mostrar para a administração que tem valor. Inclusive, tem valor para a parte de segurança, aí as pessoas vão ter menos acidente, não vai ter grandes problemas de sofrimento humano, né? A satisfação, criação, inovação. Então, mostrando e a administração comprando, o resto é muito fácil. Agora, a complexidade chega em maior escala quando você tem uma empresa muito fragmentada. Por exemplo, 27 plantas industriais espalhadas pelo mundo.
né? E fornecedores fornecendo diversos insumos, matéria-prima em diversos pontos do globo, com políticas e leis em alguns países, como o Irã, sofrendo sanções internacionais dos Estados Unidos. Você tem cliente nos Estados Unidos que compra coisa feita no Irã e não vai comprar porque tem sanção econômica lá. Então, há uma complexidade, por isso que eu falei, para aquela outra resposta, que precisa de um especialista em compliance, porque a pessoa tem que ter a noção de direito internacional, essa questão toda da parte da complexidade da implementação. É muito importante isso aí. Respondi a ele? Sim, perfeito. A última pergunta, para a gente finalizar, para não estender muito, quais os principais desafios para implantar práticas de ESG nas organizações? Placa de quê? ESG. ESG. Ótima pergunta. Então, ESG... Olha, outro dia eu falei um negócio, eu tomei um feedback negativo de um leitor do jornal que eu escrevi. Eu falei assim, ESG, eu não quis depreciar, né? Mas assim, ESG é subproduto do modelo nórdico. Porque assim, quando você fala assim, Environmental Social Governance, você tem um modelo das 6 dimensões, o ambiente está ali, inclusive, com a visão logística, que é a mais avançada, a espacialidade urbana, né, ali dentro. Você tem a parte social, tecido social, vocês viram a complexidade dos órgãos, Ministério Público, Tribunal de Justiça, TRT, tal, todo mundo ali em volta do tecido social onde você se insere. Então, você tem que trabalhar isso aí. Eu acho que o melhor caminho para implementar qualquer mudança de visão, seja o capitalismo consciente, seja ESG, seja a parte da integridade em si, espiritualidade na gestão, felicidade no trabalho, tudo isso aí, para você criar essa cultura, é você mostrar o valor disso para todo mundo e ter líderes capazes de sensibilizar as pessoas para isso. Porque se você pensar, o que o ESG faz diferente dos outros? Elas são a mesma coisa. Elas buscam coisas por caminhos distintos. Foi muito bem-vindo, por quê? Porque a sustentabilidade estava tão batido como vocábulo, com a semântica, estava todo mundo enjoando, tudo é sustentável, ninguém inventa mais essa palavra. Aí veio o ESG, que é uma sigla nova. Interessante, a consultoria trouxe isso aí para dar uma roupagem nova para uma coisa. Mas é legal pensar que, assim, qualquer coisa de implementação, para implementar esse tipo de política, tem que criar uma cultura. Uma cultura você cria com a divulgação de uma consciência e também pela liderança, pelo exemplo. Então, você tem que ter líderes capazes de fazer isso. A resposta para essa pergunta é assim, você tem que ser líderes do topo até a base da organização que comprem aquela ideia, compreendam a ideia ao ponto de explicar para os seus liderados e ao ponto de compreender que para ele também vai ter valor. E aí você cria uma consciência holística de que aquilo não é bom só para dentro, aquilo é bom também para fora. Por isso que na responsabilidade social, no conceito de ESG, e do capitalismo consciente, espiritualidade na gestão, você não olha só o empregado e o terceiro, o estagiário, quem está ali. Você olha o tecido. Por quê? Uma empresa inserida, por exemplo, fazer uma pergunta para você, Dan. Se você pudesse, se você tivesse uma boutique, uma marca chique, fala uma marca chique aí que você gosta. Dolce & Gabbana. Você ia querer implementar ela no Irã, no Cazaquistão ou nos Estados Unidos? Entendeu? Aí a gente pergunta, por quê, né? Sem querer desmerecer o Irã. Por quê? Porque o tecido social do Irã é um tecido instável. Você não sabe se o Talibã vai fazer alguma coisa, então você prefere. Por isso que no conceito do capitalismo consciente, que é o mesmo do ESG, da espiritualidade, da felicidade no trabalho, é você, assim, a empresa, ela é individualmente partícipe de uma fraternidade institucional e universal. Por que ela tem que participar socialmente de projetos que consigam fazer intervenção no tecido para melhorar a qualidade? Porque os empregados passam para chegar na empresa por ali, a matéria-prima passa. Se não tiver fluência logística, ninguém chega. Se tiver um alto índice de violência, uma vez fui dar uma palestra no Centro de Pesquisa da Petrobras, na Ilha da Maré, lá que passa na favela da Maré, dentro do complexo do Fundão ali, eu parei a palestra mais cedo por causa de guerra de tráfico. Então, assim, o tecido social não saudável não favorece um negócio, qualquer que seja o business. Então, por que esse conceito da ESG é bem-vindo? Porque a parte social transborda os limites da empresa. Que a parte ambiental também, porque você fala, mas por que eu vou controlar a fumaça que sai aqui? Porque o seu filho está lá fora respirando a mesma fumaça. Por que eu tenho que trabalhar a delinquência? Porque os filhos dos empregados moram nas comunidades, e os seus filhos também. E a bala perdida pode atingir você. Por que a ArcelorMittal ajudou no combate do ebola, lá na Libéria, no norte da África? Inclusive, um filho do CEO pegou o vírus. Entende? Assim, o tecido social não. Por que o Dr. Ronk ajudou as secretarias na época da dengue
para controlar com as nossas campanhas, com as ajudas, inclusive, de procedimento médico, para as secretarias ao redor. Porque a gente teve quase 30% de absenteísmo ao longo de um ano de empregados com o dengue. Então, assim, tudo afeta o negócio. Então, se você resumindo, a ESG e todos isso aí, traz a consciência holística para o business. Então, ponto de partida, todo mundo compreender que isso tem valor e que se uma coisa só é boa, se é boa para todos. E isso é. Entendeu? Perfeito, muito obrigada. Tá, de nada. Chegamos ao final da nossa live do Movimento pela Integridade. Novamente agradecemos ao Sidenberg pela brilhante participação. Obrigada a cada um de vocês por ter nos acompanhado nessa tarde. Até a próxima.